Olá, mulheres, bem-vindas ao meu canal. Hoje a gente vai quebrar uma crença que colocaram sobre nós, mulheres, que é a exaustão crônica. Que todas as mulheres que trabalham fora, que têm dupla jornada, se sintam constantemente exaustas. Mas saiba que isso não é normal e eu vou te mostrar como essa crença foi criada, qual o impacto dela para a nossa saúde e como a gente pode sair desse ciclo de exaustão constante. Eu sou Juliana Nazário, mentora de mulheres, e eu ensino mulheres sobrecarregadas a ter saúde física e mental sem abrir mão da carreira. Primeiro a gente precisa entender que o cansaço crônico, ele vai além daquele cansaço normal, que quando a gente descansa, a gente fica revigorada. Depois de uma noite mal dormida ou de um dia bem exaustivo no trabalho, a gente dorme, recarrega nossa energia e tá tudo bem. No outro dia a gente acorda renovada. Já o cansaço crônico, ele é persistente. Mesmo depois de um final de semana que você descansou bastante, chega na segunda-feira você ainda continua exausta. Esse cansaço, ele persiste por muito tempo. E isso não é normal. E como que esse cansaço crônico, ele se normalizou? Isso vem muito de um contexto social onde a mulher ela começou a ter múltiplas jornadas. No passado, a mulher ela era apenas do lar e com o tempo ela começou a ir para o mercado de trabalho e acumular funções. Além das funções que ela tinha lá na casa dela, né, que a gente tem na nossa casa, a gente tem essa dupla jornada, às vezes tripla, enfim. A gente tem que trabalhar fora, cuidar da nossa casa, muitas vezes cuidar dos nossos filhos. E no meio de tudo isso, cuidar de si mesma parece um luxo. Então esse cansaço crônico, ele é incentivado. E isso leva à normalização. Esse livro, Sociedade do Cansaço, ele é muito legal. Ele é super fininho, mas ele é bem denso. Ele é de um filósofo e teólogo coreano que se chama Byung-Chul Han. Chama Sociedade do Cansaço. E ele conta como mudou essa perspectiva, porque no passado, na época da Revolução Industrial, os patrões, né, os nossos chefes, eram aqueles carrascos que cobravam demais. Os indivíduos, eles eram explorados. Mas hoje mudou essa perspectiva. Não é mais o chefe que nos cobra, a gente internalizou essa cobrança. Eu falo que a gente se tornou a nossa pior chefe. Nós acabamos sendo as nossas maiores exploradoras. Então parece que a exaustão ela virou um troféu, um sinônimo de sucesso, e a autocobrança ela perpetua esse ciclo. Mas esse cansaço crônico ele pode trazer muitos impactos na sua vida, tanto na área física, mental e até na área existencial. Do ponto de vista físico, a gente pode citar insônia, enxaqueca crônica, dor muscular, ansiedade, irritabilidade. Do ponto de vista mental, ele afeta concentração, memória, autoestima. Esse cansaço crônico, ele pode levar a depressão, ansiedade e até o burnout. Como o próprio Han comenta no livro da Sociedade do Cansaço, ele alerta que o cansaço não é só físico, ele rouba o significado da nossa vida. Fazemos mais, sentimos menos e nos desconectamos do que realmente importa. Isso é pesado, né? Então eu quero deixar uma reflexão. Você já sentiu que vive no piloto automático, apenas riscando tarefas de uma lista interminável? Como isso te faz sentir no final do dia? Eu sei, eu vivi na pele essa exaustão crônica. Em 2021, eu cheguei num esgotamento físico e mental. Eu cheguei no extremo, eu tive um burnout, porque eu negligenciei todos os sinais que o meu corpo dava. Então eu tinha enxaqueca crônica, eu tinha dor lombar, eu tinha dor de estômago, eu comecei a ter alergia, ansiedade e insônia. Então o meu corpo ele vinha dando sinais e a gente precisa prestar muita atenção porque o nosso corpo sinaliza. E eu fui negligenciando tudo isso. Eu negligenciava isso com remédio, com desculpas, com a ideia de que eu precisava sempre performar, que o sucesso estava em primeiro lugar. E eu sempre falo que não adianta de nada
a gente subir a escada do sucesso se ela tá encostada na parede errada. Por quê? Porque se ela não tá alinhada com os nossos valores, se ela não cuida da nossa base, da nossa saúde física e mental, esse sucesso não vale de nada. E depois que eu tive essa exaustão, eu consegui, graças a Deus, reverter esse quadro. Então eu quero te falar que é possível. A partir do momento que tu toma consciência disso, tu começa a cuidar da tua saúde física e mental, tu começa a aderir práticas de autocuidado, organizar a rotina. E no final das contas, isso vai trazer mais produtividade do que antes, porque antigamente eu trabalhava 14 horas por dia e eu não era tão produtiva como eu sou hoje, trabalhando num período normal, porque agora eu tenho uma base sólida, que é saúde física e mental, e isso me faz performar muito mais do que antes, que eu trabalhava muito mais horas, mas eu não tinha essa base sólida. Então, quando a gente cuida da nossa saúde física e mental, a gente acaba sendo mais produtiva por consequência. A gente precisa de menos horas e produz muito mais, porque a gente tem concentração, a gente tem foco, a gente tem energia para lidar com todas as demandas da nossa vida. É como construir uma casa. A gente precisa construir uma casa com fundamento. Se a gente não tem o fundamento bom, a casa vai cair. E a gente precisa pensar que na nossa vida é a mesma coisa. Se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não tiver a gente como prioridade, todo o resto não vai funcionar bem. Então, depois de ter passado por toda essa experiência, eu resolvi priorizar minha saúde física e mental. Assim, eu tenho muito mais qualidade de vida e eu tenho bem-estar. Eu aposto que muitas vezes você já foi comentar com alguém que você estava exausta e essa pessoa falou: não, mas eu tô mais exausta que você. Parece que vira uma disputa da exaustão. Eu lembro na época que eu vivia nesse ciclo, eu ia comentar com alguém: eu trabalhei até 1 da manhã. E a pessoa falava: não, eu trabalhei até as 2, como se fosse uma disputa, como se fosse isso, ser exausta e viver nessa correria é sinônimo de sucesso hoje em dia. Mas, gente, a gente não tem que cultivar esse tipo de cultura, porque isso, a longo prazo, não é sustentável. Eu sou prova viva disso e muitas outras pessoas chegam à exaustão porque elas negligenciam saúde física, mental, bem-estar e cuidado com elas mesmas. É como se o cansaço ele fosse um sinônimo de sucesso, mas a que custo a gente quer pagar? Que custo que a gente quer ter para chegar nesse sucesso? Acredite em mim, se você continuar nesse ciclo, as consequências elas são inevitáveis e você merece viver uma vida com qualidade e bem-estar. A partir do momento que você começa a sentir esse cansaço crônico, você precisa escutar o seu corpo. Você precisa parar de se anestesiar com medicamento, com cafeína, com estimulante. Eu lembro que na época que eu vivia exausta, eu tomava muito café, eu tomava cápsula de guaraná, eu tinha muita dor no corpo, isso já sinalizava a exaustão. Então eu tomava medicamento para trabalhar mais horas, para poder aguentar aquela jornada de trabalho exaustiva. Muita gente adota essa mentalidade de ser multitarefa, mas isso não é funcional, isso só leva à exaustão. Outra coisa que é bem comum, que não deve ser feito, é negligenciar o sono, gente. O sono é o momento que o nosso corpo ele faz toda a recuperação da nossa imunidade, do nosso sistema cognitivo, da nossa memória. No sono a gente consolida aprendizado. Então, quando a gente negligencia o sono, a gente não consegue ter uma regulação emocional no outro dia. Como que a gente vai lidar com as demandas do nosso dia a dia sem concentração, regulação emocional? Então, muita gente no passado falava aquela frase que é um mito: trabalhe enquanto eles dormem. Gente, não existe como trabalhar, funcionar bem se a gente não dormir. Isso é o maior mito que já inventaram na história. Quando a gente começa a ter sinais de exaustão, a gente precisa adotar algumas medidas. A gente precisa priorizar o que é essencial. A gente tem que parar de achar que vai dar conta de fazer tudo. Não, a gente não vai dar conta de fazer tudo e a gente tem que entender que somos seres humanos e não super-heróis. Então, priorize o que é essencial. O que é mais importante nesse momento? Você vai ter que escolher
porque a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente tem que fazer, que a gente acha, né, que tem que fazer. E muitas vezes tem coisas que a gente poderia delegar, mas a gente também não gosta de pedir ajuda. A gente não quer se sentir vulnerável e fraca. E, gente, pedir ajuda é um ato de amor próprio, é ser inteligente, é entender que não somos super-heróis de novo e que a gente precisa ter uma rede de apoio para nos ajudar. Dizer não é mais do que necessário e dizer não sem culpa, porque a gente naquelas de querer agradar todo mundo tem muita dificuldade de dizer não. Então a gente vai acumulando várias demandas e vai colocando mais peso na nossa mochilinha e quando a gente vê, a gente tá exausta e não consegue mais lidar com tudo. E o mais fundamental, não negligencie o seu autocuidado. Por favor, pense que você precisa cuidar de você, que autocuidado não é luxo e não tem que ter desculpa para isso, gente. Não precisa se sentir culpada por descansar. Faz parte do ser humano. E agora eu quero deixar umas dicas práticas para você implementar aí no seu dia a dia para que você tenha mais saúde física e mental e saia desse estado de exaustão. Então vamos lá. Reorganiza suas prioridades. Lista tudo que você tem para fazer e classifique o que é urgente e importante para você fazer naquele momento, o que é urgente, mas não é tão importante que você pode delegar. Também o que é importante, mas não é urgente. Isso você pode agendar para fazer em outro momento. E o que não é importante e não é urgente, você tem que eliminar da sua lista. Muitas vezes a gente se perde naqueles to-do lists gigante e só vai acrescentando coisa e não para observar o que é prioridade ou não. A gente só vai reagindo às coisas que vão acontecendo na nossa vida. Tipo assim, quem gritar primeiro para pedir essa coisa eu vou fazer. Eu já lidei dessa forma, mas hoje eu listo o que é prioridade no meu dia. Lista aí 3 coisas que tu vai ter que fazer naquele dia, que se acabar o dia e tu não conseguir fazer o resto, tu vai pensar, nossa, o meu dia foi produtivo, porque eu eliminei essas 3 coisas. Outra coisa que é muito importante e é legal também fazer, elimina o mais difícil no começo da manhã. No começo da manhã, o nosso cérebro ele está fresquinho. Sim, o nosso cérebro ao longo do dia ele vai acumulando uma substância chamada glutamato. Isso vai fazendo com que a gente perca um pouco a capacidade cognitiva. É como se fosse assim, o nosso cérebro fosse uma engrenagem e ele vai colocando uma areiazinha. No final do dia tá mais difícil de lidar com essa engrenagem. E no começo da manhã, o nosso cérebro tá descansado. Então a gente tem que ser esperto e matar o mais difícil já no começo da manhã. Primeiro porque daí tu elimina, já tem uma sensação de que tu conseguiu fazer uma coisa muito significativa e o resto do dia só flui. Uma coisa que é muito efetiva também é você ter bloco de tempo. Time blocking é bloquear seu tempo para fazer as atividades, né? Eu gosto de usar uma técnica também que é Pomodoro, que é 25 minutos trabalhando, 5 descansando, 25 trabalhando e 5 descansando. Isso faz com que a gente tenha foco, porque hoje em dia, eu confesso, é muito difícil ter foco. As pessoas estão super estimuladas. Várias demandas acontecendo ao mesmo tempo, tu sentar e focar numa coisa é muito difícil. Então, fazer esses focos, blocos de tempo focado é muito importante. E bloqueie o tempo para uma determinada tarefa. Por exemplo, você precisa fazer um relatório ou escrever um e-mail bem importante. Bloqueie na sua agenda 40 minutos para fazer aquilo e não faça mais nada. A gente vive hoje muito um mito que é um superpoder ser multitarefa. Quem nunca escutou aquela frase de nossa, mulher é bom porque ela faz 30 coisas ao mesmo tempo. Mas por isso que as mulheres são as pessoas mais esgotadas e sobrecarregadas. Nosso cérebro, quando ele desfoca, vai para outra tarefa, ele tem um tempo para voltar para se concentrar de fato naquilo que a gente está fazendo. Então evite ser multitarefa, porque isso não é produtivo para você e além do mais vai causar muita exaustão. Outra coisa que atrapalha muito a gente são as distrações.
Porque às vezes a gente tá lá no trabalho, daí a notificação do celular aparece, o e-mail, o chefe que chama. Então, gente, vamos tentar usar nosso tempo da forma correta. Para evitar essa superestimulação, a gente precisa evitar as distrações, eliminar as distrações, deixar o nosso ambiente mais favorável possível para que quando a gente esteja focada no trabalho, a gente consiga ser produtiva sem ficar exausta. Então, desliga a notificação do celular. Quando tu estiver fazendo algo no trabalho focado, naqueles blocos de tempo focado, desliga as notificações do e-mail. Se possível, se você trabalha num ambiente open space, onde tem muitas mesas, vai para uma salinha de reunião, reserva lá só para você. Isso é muito efetivo, porque você vai ver que o tempo focado num trabalho específico sem distrações vai te deixar muito mais produtiva e menos exausta. Muitas vezes a pessoa não ter uma rotina, uma agenda com horários definidos para cada atividade que ela precisa fazer naquele dia, também leva ela à exaustão. Por quê? O nosso cérebro, ele adora previsibilidade. Quando a gente tem uma agenda com os nossos horários determinados, a gente deixa o nosso cérebro mais tranquilo. Isso evita que ele fique sobrecarregado, pensando toda hora que atividade que a gente vai ter que fazer na sequência. Então imagina que você acorda e daí você tem que pensar: ai, tal hora eu tenho que fazer aquilo, tal hora eu tenho que fazer isso, ai, não sei que horas eu vou conseguir me exercitar, talvez eu não consiga. Tu imagina que o teu cérebro ele tá toda hora calculando o teu próximo passo. Quando tu tem uma agenda organizada com a tua rotina, passo a passo do que tu vai fazer no dia, o teu cérebro tá tranquilo, ele tem menos ansiedade, porque ele já sabe, ele tem um roteiro para seguir. E isso é muito benéfico porque você usa seu cérebro para o que realmente demanda energia. O nosso cérebro, a gente fala que ele custa muito caro. Ele é um dos órgãos que gasta mais energia no nosso corpo. Então, a gente precisa ser inteligente e usar ele a nosso favor. Usar ele para quando a gente realmente precisa pensar mesmo. E não para ficar fazendo essas pequenas decisões diárias aí no nosso dia a dia. A gente vive sempre pensando que não tem tempo para descansar, que descansar é luxo. Mas eu quero te dar uma outra perspectiva. Tu imagina que se você não tiver tempo para descansar, você vai gastar esse tempo para cuidar da sua saúde. E eu sou uma prova viva disso. Por muito tempo eu negligenciei tudo isso e eu contei também, né, para vocês. E depois de um tempo negligenciando tudo isso, eu precisei gastar muito tempo em médico, eu precisei fazer um tratamento, eu precisei gastar dinheiro com remédio. Então, assim, a gente precisa ser inteligente e pensar, se eu não cuidar da minha saúde hoje, como que vai ser o meu futuro? E às vezes esse futuro não é tão distante, tá? Às vezes esse futuro é próximo. Então, pense que resolver as consequências de viver uma vida exausta leva muito mais tempo e custo do que prevenir isso tudo acontecer na sua vida. Para pensar aí, qual foi a última vez que você tirou um tempinho para cuidar só de você? E outra coisa, se você não cuidar de você agora, como você se vê daqui 5 anos? Essas perguntas não são para te deixar culpada ou se sentir mal, mas é para você entender o quanto o autocuidado é importante na sua vida. Você merece muito mais do que viver só cansada. E às vezes você pensa, meu Deus, eu tô tão exausta que eu não sei nem por onde começar. Comece pequeno. O grande erro é as pessoas quererem mudar tudo ao mesmo tempo, porque isso não é sustentável. As mudanças, elas são um ciclo, elas acontecem como um efeito dominó. Quando você derruba a primeira pecinha, tudo automaticamente vai mudando. Por exemplo, quando você começa a se exercitar, você acaba tendo mais energia, trabalha melhor, tem um sono de mais qualidade, o seu humor melhora, suas relações sociais melhoram. Então é um ciclo que se retroalimenta. Pense numa coisa mínima que você pode começar a mudar e você vai ver que isso vai virar uma reação em cadeia. Agora eu quero propor um exercício prático. Pega um papel e uma caneta e abra um bloco de nota do celular. Liste 3 coisas mais importantes que você precisa fazer hoje. Agora escreva o que você está fazendo no seu dia que não está alinhado com essas prioridades. E por fim, marque um horário na sua agenda para cuidar de você.
um horário como se fosse uma reunião. Como você leva uma reunião a sério, você precisa ser uma prioridade e se levar a sério também. Saiba que viver cansada pode parecer comum, mas não é normal. O primeiro passo é reconhecer isso e começar a fazer pequenas mudanças. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras mulheres que precisam escutar esse assunto. E me conta aqui qual que é o primeiro passo que você vai dar para sair desse ciclo.